No bate-papo com o presidente de hoje, nós vamos conversar um pouco com o Herbert Charles Silva Barros, superintendente da Vigilância em Saúde da CESAL em Alagoas, graduado em Ciências Biológicas, tendo bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas, possui mestrado em Ciências da Saúde, especialização em Saúde Pública e em Análise Clínica, é biólogo da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e atualmente cedido à Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas, exercendo o cargo de Gerente de Informação e Análise da Situação de Saúde desde 2012 e também coordenando o registro de câncer de base populacional de Alagoas. Charles é um grande parceiro do COSEMES Alagoas e a gente também teve a ousadia de conversar com o Charles, sendo inclusive o nosso primeiro programa em estúdio do bate-papo com o presidente, porque os nossos outros foram todos, Charles, em edições especiais e externos. Então o Charles, propriamente dito, no bate-papo com o presidente, é o nosso primeiro convidado aqui no estado, uma sumidade quando a gente fala na questão epidemiológica que o estado vive no momento, um grande pesquisador que muito nos deu norte e contribuiu muito com a população alagoana nesse momento de pandemia. E foi por isso que nós, nesse momento que estamos vivendo, até um momento mais uma vez atípico, o ano de 2020 foi um ano muito difícil. E por isso a gente trouxe o Charles aqui para comentar alguns fatos, como por exemplo o boletim epidemiológico da CESAL da última segunda-feira, dia 2 de 11, confirma mais de 98 novos casos de Covid-19 em Alagoas. E há um clima de incerteza, de uma nova onda, tanto da doença no Brasil quanto no estado de Alagoas. E nesse contexto, a gente pensa o seguinte e pergunta para o Charles: como o estado define as fases do plano de distanciamento social controlado para o enfrentamento da doença na capital e dos municípios alagoanos, devido a essa suposta nova onda que nós estamos prestes a viver? Bom dia, Rodrigo. Eu agradeço o convite. Bom, em primeiro lugar, a gente, obviamente, olhando o ano 2020, não tem sido fácil. A nossa trajetória, graças a Deus, foi uma trajetória boa, né? Porque o nosso grande dilema era com a possibilidade de esgotamento do sistema de saúde. E pelo menos aqui em Alagoas, a gente percebeu que não houve esse colapsamento do sistema de saúde. Então, dialogando diretamente com isso, as nossas fases de distanciamento social, se a gente fizer o retrospecto de toda a nossa trajetória, a gente pode constatar que foi muito bem elaborada e o nosso avançar em cada fase nos deu cada vez mais segurança de que a gente estava tomando as decisões certas. Você comentou, por exemplo, 98 novos casos no único dia. É verdade, mas se nós olharmos a nossa trajetória, que o nosso problema maior em relação à transmissão da doença foi entre os meses de maio e junho. Nós chegamos a ter, por dia, 1.400 casos. Então hoje, num panorama com menos de 100. Quando a gente olha, ontem mesmo nós fizemos reunião para fazer a avaliação, nossa média móvel de casos diários, hoje em Alagoas, é de 67 casos, em média, por dia, de casos novos. E isso corrobora que o nosso avançar nas fases foi acertado. Essa possibilidade de nova onda, ela é real, ela existe, mas ela não existe, eu me permito hipotetizar, que não é para agora. Se nós observarmos, por exemplo, a Europa está revivendo digamos assim, esse novo boom. Então é a chamada segunda onda. É natural na Europa porque o hemisfério norte entrou na sazonalidade das doenças respiratórias deles. Eles entraram no outono. O nosso problema para o Nordeste é mais ou menos fevereiro entrando em março. Lembrando que março, como diz o refrão, né, são as águas de março fechando o verão. Então, março a gente começa com aquele período chuvoso prenunciando o outono,
e a gente tem naturalmente um aumento das doenças de transmissão respiratória. Então a gente espera sim que vai, nesse período de fevereiro, março, começar a ter uma ascendência de casos, e por isso a população não pode negligenciar o distanciamento, o uso de máscaras, até porque mesmo que a gente, nesse período, lá para fevereiro, março, a gente, por exemplo, esteja começando a aplicar uma possível vacina, mas a vacina, no momento inicial, não haverá quantidade suficiente para a população inteira. E deverão ser priorizados determinados grupos. Então, enquanto nós não tivermos vacinação, por exemplo, para a população inteira, as pessoas vão precisar manter o distanciamento, manter o uso de máscara, manter a chamada etiqueta social, cobrindo nariz e boca para tossir e espirrar. Algumas pessoas que eu percebo, por exemplo, estão com a máscara, vão espirrar, tiram a máscara. Não pode. A máscara é justamente para segurar as gotículas. Então, vai espirrar, mantenha a máscara no rosto. Dentro disso aí que você colocou, nós estamos vivendo nesse momento, em todo o Brasil, um momento eleitoral, né? No Nordeste, uma coisa ainda mais, digo assim, fervorosa, quente, com as manifestações populares, os povos indo às ruas, em algumas localidades, inclusive aqui no estado de Alagoas, onde os candidatos a vereadores, a prefeitos, fazem aglomerações, arrastões, caminhadas. E aí eu pergunto o seguinte: o que os epidemiologistas nesse momento esperam do período pós-eleição? É uma preocupação que nós temos, porque as pessoas estão voltando ao normal, entre aspas, que a gente sabe que não é um período ainda de normalidade, e estão potencializando determinadas situações exatamente nessas atividades eleitorais. Então, nós não só esperamos a possibilidade da ocorrência de aumento de casos, como a gente já começa a perceber, principalmente em municípios pequenos, onde a quantidade de casos, qualquer mudança é muito mais perceptível do que numa cidade grande, por exemplo. Então, nas pequenas cidades a gente começa a perceber essa repercussão. E pelo período não tem como a gente não associar o aumento na ocorrência de casos, municípios que, por exemplo, durante a trajetória da pandemia inteira não teve sequer um óbito, e agora com ocorrência de óbito por Covid. Então isso dialoga diretamente com esse período eleitoral. Então, qual é a minha recomendação? É que todos, candidatos e população, tenham maior responsabilidade. Tem outra coisa que é muito preocupante para todos os gestores municipais de saúde, Charles, e eu falo isso como gestor municipal. E aí, a partir de então, como é que nós podemos, e eu falo por mim mesmo e para alguns colegas da região, minimizar o impacto da transmissibilidade da Covid-19, considerando o agravante do encerramento de gestão. Após 15 de novembro, esse período eleitoral, está todo mundo muito concentrado no encerramento de gestão. Por mais que em alguns municípios, um ou outro, seja a reeleição, existe a possibilidade do gestor municipal de saúde continuar, ou quem sabe sair daquele município para ir para outro. Isso é muito comum no estado de Alagoas, no Nordeste e no Brasil, mas a gente pergunta, consequentemente, a baixa das equipes pós o 15 de novembro. Isso é um agravante. Isso é um agravante até porque, se nós... uma situação em relação à Covid, que é uma doença nova. E, obviamente, a bagagem de conhecimentos e da própria condução, do próprio manejo, ela foi sendo aprendida à medida que foi sendo realizado o enfrentamento, à medida que foram atendendo os casos, por exemplo. Então, qualquer mudança, principalmente no nível técnico, no nível das equipes de saúde, isso pode ter uma repercussão muito negativa, principalmente considerando o período, digamos, o início de 2021 que a gente tem. Tanto a possibilidade de uma nova onda, porque nós vamos entrar lá no futuro, como eu acabei de falar, lá para fevereiro, março, a gente vai começar
a nossa sazonalidade de doenças respiratórias, mas também com a operacionalização da vacinação. Porque hoje, se nós considerarmos, olhando globalmente, existem 44 vacinas candidatas, 10 estão na fase 3 de pesquisa. E de forma muito palpável, aqui no Brasil já temos, se eu não me engano, 4 vacinas. Então, possivelmente em janeiro, fevereiro, isso ainda está tendo discussão no âmbito técnico, nós vamos receber essas vacinas, só que a nossa operacionalização vai ter que ser muito diferenciada em relação à Covid, principalmente considerando que serão 2 doses. Todas as vacinas hoje candidatas a serem absorvidas pelo sistema de saúde são todas com 2 doses. Então, não é uma vacinação fácil. A gente já enfrenta problemas naturais com coberturas vacinais, sendo 1 dose, por exemplo. Imagine uma vacina com 2 doses. Em princípio, os frascos com essas vacinas deverão ser multidoses. O que é que isso significa? Significa que a minha possibilidade de perdas é maior. E como não temos vacina e não vamos ter no momento inicial vacina suficiente para vacinar todo mundo, tem que haver uma racionalização. Ou seja, tudo isso é extremamente sensível à mudança de gestão no âmbito, principalmente municipal, porque é no âmbito dos municípios em que se operacionaliza a atenção, a vigilância, a ação, a execução de vacinação. Na última semana eu estive em Brasília, numa reunião do CONASEMES, propriamente dito CONARES, que é o Conselho Nacional de Representantes Estaduais, e achei bem interessante e eu acho que é oportuno que a gente também socialize isso com os nossos colegas gestores, técnicos e os municípios alagoanos através da nossa TV, do nosso canal. O que é mais interessante ainda, vale aqui ressaltar, quando você fala que nós temos aí, de repente, já 4 vacinas no Brasil sendo discutidas, né? Outra coisa que eu achei assim interessante da maneira de dizer, a operacionalização dela, por ela ser 2 doses, aqui no Nordeste nós temos muito isso. Por exemplo, um munícipe da minha cidade, lá do Jundiá, Novo Lino, Campestre, tem muita cultura, e você fala de a gente começar a operacionalizar aqui em fevereiro ou março, né? Então ele toma a primeira dose. A segunda dose, obviamente, ele tem que tomar aonde ele tomou a primeira. Pelo menos foi isso que foi colocado lá pra gente, inclusive pela equipe do Ministério da Saúde. Você já imaginou aquele trabalhador rural que passa aqui a entre safra? Ele está aqui na safra e na entre safra ele precisa se deslocar. Se ele for, por exemplo, a cidade de Araçatuba, a minha região, vai muito para a região de Pontal, Araçatuba em São Paulo, Valparaíso. A marca da vacina de Alagoas é uma, a de lá é outra. Eles não têm esse controle. E uma vez que você tomou a primeira dose em Alagoas, é quase impossível que a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ou qualquer outra cidade da região ali paulista autorize que ele tome a segunda dose lá. Como é que você vê toda essa dinâmica e essa logística? Isso é um ponto de discussão de fato, porque nós estamos formulando algumas discussões. Uma discussão, por exemplo, em relação à segurança e eficácia das vacinas, outro em relação à operacionalização da distribuição, do armazenamento, da aplicação da vacina, outro em relação à definição dos grupos prioritários, outro em relação ao mecanismo de controle e de formas de registro. Isso dialoga, que você está falando, diretamente com essa situação. Por exemplo, existe uma discussão quanto à possibilidade do registro da vacina ser por CPF. Isso eu acho extremamente necessário, porque um grande receio que nós temos é, por exemplo, em relação à possível judicialização, né? Porque na hora de definir, por causa do clamor em relação à vacina, na hora de definir determinados grupos que serão prioritários, haverá naturalmente questionamentos por parte de outros grupos não considerados prioritários e pode haver judicialização. Então esse é um outro problema. Em relação, por exemplo, ao mecanismo de controle
via CPF, isso para mim é extremamente relevante, porque isso permite que o indivíduo, independente de onde no território nacional ele se encontre em determinados momentos, como você acabou de falar, ele pode tomar uma dose num determinado local e a segunda dose dele em outro local. Se houver esse controle via CPF, não há impeditivo nenhum. Então, todos esses pontos são pontos que estão sendo considerados e, obviamente, são todos esses que devem preceder essa questão da própria, para a elaboração do plano de operacionalização, de como vai ser operacionalizada essa vacinação aqui no país. Para finalizar nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu queria que você nos também desse uma explanação do seguinte: já existe de fato comprovado no estado de Alagoas, no Brasil, a possível reinfecção da Covid-19? Olha só, Rodrigo, eu sou muito conservador em falar em reinfecção. Existem alguns casos documentados, cientificamente documentados no mundo, mas de antemão eu te digo, nós só podemos falar em reinfecção se eu tiver de forma palpável informações que fortaleçam essa caracterização da reinfecção. E no caso do Brasil, o Ministério até soltou uma nota em relação ao estabelecimento de um protocolo baseado no protocolo da OPAS para a investigação de possível reinfecção, e esse protocolo é muito claro. Para que eu defina um caso de reinfecção, eu preciso obrigatoriamente não só ter um teste com a presença do vírus, que pressupõe que seja a RT-PCR, que é por biologia molecular, com o uso do SWAB, em que eu pesquiso o material genético do vírus. Então eu preciso, primeiro, ter em 2 momentos diferentes, com um intervalo considerado de tempo, eu preciso ter a evidência da infecção viral e, mais ainda, eu preciso fazer a genotipagem. Eu preciso pegar o material genético nas 2 infecções para eu ter a certeza de que em um momento a pessoa foi infectada por um tipo do vírus, por uma cepa, vamos dizer assim, do vírus, e em outro momento por outra, para que eu de fato possa atestar que é uma reinfecção. Então, baseado nisso, a gente tem como afirmar, não há caso de reinfecção documentado em Alagoas e talvez no Brasil. Muito bom, eu queria agradecer a participação do Herbert Charles nesse bate-papo com o presidente e dizer a você, usuário do SUS, a você, gestor municipal de saúde, técnico das secretarias municipais de saúde do estado de Alagoas, que este bate-papo com o presidente, o nosso canal Pusemos, o nosso maior objetivo é levar até você a informação precisa, coesa e com muita segurança para que você realmente esteja atualizado de tudo que acontece no Sistema Único de Saúde e de Alagoas do Brasil. Rodrigo Buarque, TV Cosemes, bate-papo com o presidente. Te espero na nossa próxima conversa.